Olá, boa tarde, feliz domingo, feliz semana, que a sua vida seja abençoada em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E hoje eu quero compartilhar com vocês os sacrifícios das escolhas, né? Então a gente, na vida, tudo na nossa vida é uma escolha, tudo. Seja o que for, às vezes a gente está tão no automático, que a gente vai falando e quando as consequências vêm, você fala, mas eu não escolhi isso. Sim, você escolheu, de alguma forma você escolheu isso. E com isso eu quero te falar que tem pessoas que nasceram, todos nós nascemos sem uma escolha, né? A gente nasceu numa família, talvez essa nossa escolha religiosamente, segundo as nossas crenças, pode até ter acontecido antes da gente ir para a barriguinha da nossa mãe. Mas, conscientemente, nesse mundo em que vivemos, né, nessa vida, a gente não tem consciência que essa escolha foi feita. Então, a gente nasceu num lar evangélico, num lar muçulmano, ou num lar judeu ou hindu, seja lá qual religião for. A gente nasceu num lar assim. A gente não teve a escolha de ser rico ou de nascer pobre, né? A gente não teve essa escolha, a princípio, dentro dessa nossa consciência, certo? E eu fiz 2 vídeos aqui neste canal. Um é sobre terapias holísticas, né? Eu vou ver se eu linko ele aqui. E neste vídeo eu falava e explicava sobre as terapias holísticas. Neste vídeo eu não falei qual era o meu posicionamento em relação às terapias holísticas, mas estava explanando para vocês as terapias holísticas. E choveu comentários, porque no automático a gente está programado para rejeitar aquilo que está fora da nossa programação. Então a gente rejeita e critica e joga lenha na fogueira. Eu não os critico porque eu já fui uma pessoa assim também. Mas segundo algumas experiências que eu tenho tido e que eu tive durante a vida, eu me moldei, me reprogramei e eu aceito, eu ouço e eu compartilho os conhecimentos que eu venho adquirindo na área de terapias holísticas com vocês que estão aqui. Se vocês gostam, já curte o vídeo. Curta, comenta que faz mais vídeos sobre terapias holísticas que eu vou estar compartilhando com vocês. E agora todo domingo eu tenho compartilhado com vocês, principalmente para quem não vai em igreja nenhuma, para quem não tem religião nenhuma, os meus conhecimentos sobre religiões, né? E eu fiz um vídeo sobre as 3 maiores religiões abraânicas. Então, dentro destas 3 religiões, existem vários outros segmentos. Então, o maior nome dentro do cristianismo é a Igreja Católica. Mas todos nós somos cristãos, né? E dentro desse cristianismo existem os católicos e existem os protestantes. Dentro do catolicismo existe várias denominações católicas, como as carismáticas e outras, onde houve uma divisão e eles ficaram. Dentro do protestantismo nem se fala. A gente que nasceu em berço evangélico, a gente até consegue identificar o que cada uma dessas religiões dentro do cristianismo fala, né? Então a gente tem o Brasil para Cristo, Deus é amor, temos presbiteriana, luteranas, e dentro desse cristianismo é uma mistura. Eu só sei que eu não sou católica. Então dentro do cristianismo há uma grande divisão, né? Entre o catolicismo e o protestantismo. Tem pessoas que vão dizer, eu sou católica da carismática, eu sou católica ortodoxas, né? A romana. Então, existem segmentos. E aí, dentro da fé abraânica, existem 3 grandes segmentos, que é o cristianismo, que eu acabei de falar para vocês, o judaísmo, que veio antes do cristianismo. Então, primeiro veio o judaísmo, que nasceu com Abraão.
Depois veio o cristianismo, que Jesus Cristo, nós que somos cristãos, acreditamos que ele é filho de Deus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Devido a ele veio aqui na vida, né, aqui nessa terra, né, explicar pra gente como viver, deixou suas doutrinas e mataram Jesus, mataram o nosso Salvador. Então, o nosso Messias, quem acreditou, quem é seguidor de Jesus Cristo desde aquela época, mataram o nosso Messias, mataram, crucificaram ele. Então, tem toda uma teologia, mas tem também fatos históricos de que mataram o nosso Messias, mataram o nosso Salvador. E está registrado na história. Se você pesquisar dentro da Igreja Católica, dentro dos relatos históricos de Israel, da Palestina ali, você vai ver que existiu um homem chamado Jesus Cristo, mataram ele e crucificaram. E aí é onde vem o mistério do cristianismo e por que eu escolhi ser cristã. Porque eu nasci em berço evangélico, mas eu tive uma ruptura e dentro dessa ruptura eu escolhi ser cristã, eu escolhi. É a minha escolha de vida, entendeu? E graças eu dou a Deus por ter me apresentado Jesus Cristo. E este mistério é a ressurreição. Jesus Cristo, mataram ele, depois de 3 dias ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou em carne e osso. Tem relatos bíblicos que me provam isso. E aí tem muita gente, né, dentro daquele ambiente, daquela época, que disse que não, que foram os discípulos que roubaram o corpo de Cristo. Mas os discípulos viram Jesus. Muitas pessoas viram. Jesus esteve aqui na terra por 40 dias, se eu não me engano, aqui evangelizando, falando, se mostrando. E depois ele subiu. E a gente tem esperança de que breve ele vai voltar. Então, eu escolhi esta religião. Eu escolhi essa crença, eu escolhi essa crença. Dentro dessa crença do cristianismo, tem vários dogmas, várias instituições religiosas onde prega isso que eu estou falando para vocês. Tem umas que nem pregam isso, prega outras coisas que acho que é mais valioso do que isso. Mas a escolha é sua, né? E depois veio o islamismo. Acho que 500 anos depois do cristianismo veio o Islã, né? Que veio reformar toda uma crença abraânica, mas do segmento ismaelita, né? Porque Abraão teve 2 filhos. Teve o Ismael, que foi o primeiro filho, o primogênito dele, mas não foi dentro do casamento. Foi filho de uma escrava da esposa dele. E teve o Isaac, que gerou o Jacó, que se tornou Israel, que teve 12 tribos e criou o judaísmo, que foi o primeiro que eu falei. Dentro do judaísmo também há uma divisão. Existe judeu de várias denominações. Eles escolhem ser o que eles querem ser dentro do judaísmo. Entendeu? Mas quando tem qualquer encrenca, eles se unem, eles são todos judeus. E aí o Islã, ele já pega o segmento, as doutrinas, os costumes do Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Entre os muçulmanos também há divisão. Existem os xiitas e os outros lá, que eu esqueci o nome. Se você que entende um pouquinho do Islã, escreve aqui para mim quais são as divisões do Islã. O que acontece? Muitos judeus não escolheram ser judeus, mas eles têm o livre-arbítrio de escolher a religião que ele quiser. Mais tarde, vai ferir a família? Vai ferir uma sinagoga? Vai ferir, mas é aceitável. Já no islamismo, parece que a coisa não é desse mesmo jeito, né? Parece que você nasceu muçulmano, você morre muçulmano. Se você não morrer muçulmano, você tem penas, você vai ter problemas a pagar. Dentro do islamismo, o pouco que eu conhecia até me aprofundar no Islã é a mesma coisa que a maioria de nós brasileiros conhecemos. Foi os muçulmanos, o Islã é relacionado às 2 Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né, no 11 de setembro de 2002, se eu não me engano.
de 2000, não lembro, 2001. Você que lembra, escreve aqui para mim. Eles são associados a situações onde as pessoas colocam bomba no seu corpo e se explodem, né, em meio a muitas pessoas ou a monumentos e etc. Então era este o conhecimento que eu tinha há uns 10, 12 anos atrás, né, quando se falava em Islã, quando se falava nos muçulmanos, era essa a visão que eu tinha deles. Até que eu comecei a ter contatos com pessoas muçulmanas, né? O Islã aqui no Brasil tem crescido demais, muitas pessoas têm se convertido ao islamismo. E o que acontece? Ao se converter ao islamismo, acaba eles querendo compartilhar suas experiências, né? E outras pessoas percebem que não é bem daquele jeito, aquele jeito que a gente tem na cabeça existe, mas não é de todo isso. E aí a gente começa a conversar, a trocar ideia. Eu comecei a conversar demais com essas pessoas e resolvi pesquisar, resolvi me envolver. Gente, aí é onde entra as minhas escolhas. E eu quero compartilhar com vocês. E se vocês quiserem me criticar, critica. Não critique os ensinamentos que eu quero trazer para vocês. Esses ensinamentos, vocês entrem na sua cabeça e julgue-os para você. Será que isso serve para mim? Será que isso não serve para mim? É para você, esses conhecimentos que eu compartilho com vocês, é para vocês colocar na balança o que você realmente acredita. Que nem toda vez que um muçulmano chega em mim e fala de Islã, né, que é Jesus, é o nome de Jesus no Islã, e fala a história de Jesus como eles entendem, porque eles entendem que o meu Salvador, ele não morreu, mas ele subiu ao céu e ele vai voltar nos últimos dias. Alguma coisa aqui dessa doutrina casa com a minha. Jesus Cristo vai voltar, mas ele vai voltar ressurreto, ele passou pela morte. No Islã eles não acreditam nisso. E tem o judaísmo, que não acredita que o meu Jesus, né, o meu Yeshua, o Yeshua que passou lá em Israel, não é o Messias, né? Então eles ainda esperam um Messias, ele ainda espera um Salvador. E nós não devemos brigar por causa disso, mas devemos nos respeitar, porque cada um de nós fizemos uma escolha. Eu comungo, né, muitas das coisas do islamismo, principalmente a devoção que eles têm, sabe? A devoção que eles têm a Alá, o que eles se sacrificam por Alá. Eles, se eu não me engano, eles oram 5 vezes ao dia. Eles têm horários para dobrar os joelhos e buscar a Alá, né? Buscar a Deus. Eu, como cristã, eu não consigo fazer isso ainda, mas se eu quero chegar nesse nível, é um bom exemplo para eu seguir. No judaísmo e no islamismo, ambos não comem carne de porco, não comem carne sacrificada, não guardam o sábado, né? Eles não trabalham de sábado. Então, assim, tem muita coisa deles que é muito boa, que está escrito na Bíblia, no Primeiro Testamento e no Novo Testamento, que não é para comer carne de porco, que é para guardar o sábado, que etc. Lá no mundo onde eles vivem, no mundo oriental, lá no Oriente Médio, é fácil para eles, porque todos eles já não trabalham de domingo, eles não comercializam no sábado, né? Então eles não trabalham de sábado, para eles é fácil. Aqui no Ocidente, para nós é um sacrifício. Então é um sacrifício que eu acredito que em amor a Deus, ao Deus que eu sirvo, eu deveria de fazer. E graças a Deus aqui no Brasil tem instituições religiosas que guardam o sábado. E dentro dessas escolhas, eu quero te perguntar qual a sua escolha. Se você está dentro de uma religião, seja ela qual for, é escolha sua? Como eu diria para você, né? Eu coloco a minha fé sempre é confrontada. E com esses confrontos, eu sempre tenho a escolha. Falar, como
já aconteceu quando eu estava muito envolvida com o judaísmo, né? Estudando muito, ouvindo muito rabinos, tive encontro com o rabino, então a gente conversando muito, aconteceu deles falar, o seu Messias, sinto lhe dizer, mas ele não é. E explicou quem era Jesus na visão deles para mim. Sabe que deu aquela balançada? Deu aquela balançada. Mas eu tenho algo que, enquanto não me apresentarem o corpo de Jesus Cristo, eu vou continuar acreditando no meu Messias, no meu Yeshua. Porque quando aparecer, e não vai aparecer o corpo de Yeshua, porque ele está vivo, ele ressuscitou, se aparecer eu vou chorar muito. Mas do que vale a minha fé agora? Se o corpo de Cristo apareceu. Se o corpo de Cristo aparecer, falar, olha, achamos o corpo de Yeshua. Está aqui registrado, DNA, tudo comprova, é de Yeshua. Deus não existe. Na minha concepção. Dentro do meu entendimento, dentro de tudo que eu pesquiso, tudo que eu acreditei até agora foi em vão. Todas as provas que eu tenho foi em vão. E isso acontece muito quando eu começo a estudar outras religiões. E está escrito na Bíblia algum versículo, vou ver se eu marco esse versículo aqui na descrição, que diz que não é pecado você confrontar a sua fé. É pecado você perder a sua fé. E a única coisa que vai fazer eu perder a minha fé no cristianismo é o corpo de Jesus aparecer. E isso não tem como. E aí o que acontece? Dentro dessas crenças todas, existem pessoas. E tem pessoas que não têm escolha de sair da sua religião, devido ao seu risco de vida, devido à perca de família, devido à dependência emocional. Então ela prefere escolher ficar quieto, crendo de forma diferente, como aconteceu na Igreja Católica, no início lá, quando Constantino se converteu ao cristianismo e obrigou todo mundo a virar cristão. E dentro da igreja, do cristianismo, entrou bruxaria, hinduísmo, islamismo, judaísmo, entrou tudo dentro da igreja católica. E a igreja católica se tornou quem ela é hoje, né? Pediu perdão por algumas coisas que fizeram. Mas o que acontece? Quando a gente é obrigado a estar dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma religião, a gente tem uma liberdade. A liberdade de pensamento e a liberdade do coração. A liberdade de crer. A sua fé, indiferente de você escolher ou não, aqui dentro é você que escolhe. E tem algo aí dentro que se chama fé, crença, que não importa o que dizem, você não vai crer diferente. Só que nós cristãos, a gente tem que declarar que somos cristãos. Graças eu dou a Deus por morar no Brasil, Brasil ser laico, ainda ser um país democrático, onde eu posso escolher estar dentro de uma instituição ou não. Eu não vou em nenhuma igreja, não sigo nenhuma religião. E isso é a minha liberdade que eu posso expressar dentro do meu país. Mas se você não conseguir expressar a sua liberdade religiosa, vai declarando a sua crença até um dia você poder voar de acordo com a sua crença. As doutrinas, tudo isso depende das suas escolhas que você faz para a sua vida. Porque eu acredito que está escrito no Alcorão, já está escrito na Torá e tenho certeza que está escrito no Evangelho. Ao homem cabe viver uma só vez, vindo depois disso a morte. E todos nós, dentro do cristianismo está escrito no Evangelho, vamos dar conta da nossa alma. E a nossa salvação é individual. Então, não importa a instituição religiosa que você escolheu, ou a religião que você escolheu,
O que importa é que um dia você vai estar diante do grande trono branco e vai dar conta da sua alma. Deus não fez uma religião, Ele fez indivíduos. Ele me fez, Ele fez você. E você deve não, Deus te deu o livre-arbítrio para escolher no que você quer acreditar. Não no que as pessoas querem que você acredite. Acredite naquilo que você estudou, nas escolhas que você fez. E num próximo vídeo eu quero estar falando da experiência da salvação, o que é o cristianismo. Porque é disso que eu posso falar mais profundamente, porque essa é a minha escolha, é isso que eu vivo desde 1997, 96. Desde 1996, finalzinho de 96 para 97. É o que eu estudo, é o que eu me dedico, já fui muito religiosa, já fui muito intolerante. Hoje não adianta eu ser intolerante com a fé do outro, porque é indiferente do que o outro me diz. O coração dele, só quem conhece é Deus. Importa que você acredite em Deus por livre e espontânea vontade. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, num vídeo falando sobre desigrejados e escolhas religiosas.